Olá, pessoal. Voltamos agora, caiu. Boa noite de novo aqui. Boa noite, gente. Aguardando a professora Inês Silva entrar para a gente conversar essa noite sobre um tema assim maravilhoso que está no prisma, na atuação da fisioterapia dermatofuncional na sequela de pacientes com câncer de mama. Aguardando aqui, a professora Inês já está avisando aqui que está entrando. Oi, gente, boa noite. Pessoal chegando, vamos entrando. A professora Inês entrou aqui.
Aguardando. Olá! Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como tá? Estou ótima, graças a Deus. Sexta-feira, né? Esperando você para a gente bater um papo, né? Abrir essa temporada linda na semana quando a gente comemora o Dia do Fisioterapeuta nesse ano, 51 anos dessa jovem profissão, né? E hoje está conversando um pouquinho, né, sobre essa área de atuação da fisioterapia, que é a área dermatofuncional, e junto com você, né, Inês, que para a gente é uma referência, uma pessoa que a gente busca sempre ter a informação, a atualização e, sobretudo, né, o que a gente fala do pensamento, né, a formadora de opinião. E Obrigada por esse convite, por esse momento. Bom saber desses pensamentos sobre mim. A gente fica um pouco mais à vontade para estar falando assim, sabendo tudo isso que você falou aí, viu? aí, gente, a professora Inês Cristina, ela é a coordenadora do curso Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia do Grupo Interfis, Universidade Redentor, né? Está na 8ª turma no Rio de Janeiro, amanhã abrindo turma nova, né? Que maravilha! E, além disso, é professora, leciona em todo o país, anda esse país todo divulgando a especialidade e uma pessoa muito querida entre todos nós, que está sempre à disposição na formação, na ajuda, no dia a dia. E aí, Inês, o tema da live, né, dessa live, nesse outubro rosa, tá falando exatamente das sequelas, né, que podem ocorrer nas pessoas, nos pacientes que têm câncer de mama. Então, como a gente tem pouco tempo, mas a gente quer ser bem produtivo nesse bate-papo, né? Eu queria primeiro assim entender qual a sua experiência, percepção como fisioterapeuta desse tema, né? Dentro da sua área de atuação, dessa área dermatofuncional. Ótimo. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Muito grata pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Muita gente talvez até nem entenda o que é dermatofuncional, tem a ver com toda essa parte, mas a especialidade de fisioterapia dermatofuncional, ela tem 8 subespecialidades. E uma dessas especialidades tem a ver com o sistema linfático e com o sistema vascular. Então, quando a gente pensa nas alterações voltadas para edema, para linfedema, a gente tem uma preocupação muito grande nessa atuação toda e tem essa direção para trabalhar, mas não para aí, né? Todo paciente oncológico, ele passa por uma série de tratamentos e esses tratamentos, eles são elencados de acordo com o tipo de tumor, com o estadiamento. Então, dependendo de tudo isso, a gente vai ter aí possibilidades de tratamentos que são chamados complementares. E aí entra a quimioterapia, a radioterapia, que é bem sabida por todo mundo a quantidade de alterações que pode trazer. Entre elas, a gente fala de lesões teciduais. Então, a gente encontra na quimioterapia, na radioterapia, além da parte linfológica, né, que tem a ver com esse linfedema, motivos importantes aí para a atuação da fisioterapia dermatofuncional. E só para ficar mais claro, né, qual é a minha relação com tudo isso? A minha atuação dentro dessa área da fisioterapia não é algo novo, ao contrário, isso é algo de quase início da minha vida profissional. Minha primeira área de atuação foi dentro da vascular, e na vascular eu já trabalhava com os edemas.
acabei trabalhando com os linfedemas e você sabe que eu sou militar, né? Muita gente aqui não sabe, eu já estou na reserva, mas eu tive uma atuação bem significativa dentro dos pacientes oncológicos de câncer de mama no Hospital Naval Marcílio Dias, que é o Hospital da Marinha. Quando eu fui para o hospital, eu já fazia esse trabalho fora, mas quando chegou lá, eu fui convidada a fazer um curso de especialização que foi feito no INCA do Rio de Janeiro. E do INCA, eu voltei novamente para o hospital para fazer essa atuação mais direcionada. E aí, uma coisa legal, né, para quem não sabe, a gente não atuou só nas complicações, a gente atua em todas as fases do atendimento do paciente com oncologia. Então, quando esse paciente opera, ele já pode ser visto pelo fisioterapeuta, que é a pessoa que vai posicionar o paciente, é a pessoa que vai orientar com relação ao movimento que ele vai poder fazer ou não vai poder fazer naquele momento, o cuidado que ele vai ter com o braço, qual é a angulação que ele pode chegar. E aí a gente já tem todo um direcionamento da conduta desse paciente no pós-operatório de mastectomia. Certo. Olha que interessante, porque quando a gente pensa, né, no paciente com alteração decorrente do câncer de mama, né, a gente pensa que a atuação é somente naquela área funcional onde a alteração é a perda da mama. Mas, assim, a gente sabe que, como você falou, e a gente já vê que há alterações, né? Isso tem sequelas, e que essas sequelas que podem acontecer, dentre elas, a fisioterapia especializada na área dermatofuncional pode atuar de uma forma mais específica, né? Eu lembro que na minha formação, quando a gente falava nisso, só se pensava realmente na questão do tratamento do edema, né? Do linfedema. Mas por conta até do processo da rádio, da quimio, existem alterações. E aí, Inês, assim, quais seriam essas alterações que, assim, especificamente a fisioterapia na área dermatofuncional consegue atuar e brilhar? Lembrando que, assim, a gente sabe que a fisioterapia ela vem desde a prevenção até o tratamento propriamente dito. Me corrija se eu não estiver falando correto. Você está falando corretamente, né? Então, quando a gente começou a falar um pouquinho aqui dessa possibilidade de atuação ainda no quarto do paciente, imediatamente após a cirurgia, e eu falei para você do cuidado que esse paciente vai precisar ter depois da cirurgia, o que a gente quer aí, na verdade, é prevenir. É prevenir a possibilidade do linfedema precoce, é prevenir a imobilidade também, né? São as orientações que a gente já começa a fazer com esse paciente muito cedo. Mas esse paciente, eu costumo dizer que o fisioterapeuta que vai atuar com esse paciente, sendo dermatofuncional, ele tem que lembrar da formação dele. Porque a primeira formação do fisioterapeuta dermatofuncional é fisioterapia. Então, a gente tem toda uma prevenção da imobilidade, do arco de movimento, da condição da incapacidade de levantar e de sustentar peso, e de todos os cuidados que a gente vai se cercar para fazer com que a gente possa prevenir, evitar ou até postergar o aparecimento do linfedema, tendo em vista que é a sequela mais descrita quando a gente pensa como complicação do paciente com câncer de mama. E quando a gente pensa nas outras condições, né, esse paciente, além da cirurgia, ele precisa complementar o tratamento dele. E hoje a gente tem aí variadas possibilidades para isso. Então, quando a gente pensa na quimioterapia, ela pode ser feita até antes da cirurgia, a gente chama isso de quimioterapia neoadjuvante, e isso é feita, às vezes, na prevenção desse tumor, na diminuição quando o tumor é muito grande, e já entra como, na verdade, um tratamento. Então, quando ele faz a cirurgia, ele tem a possibilidade de fazer uma cirurgia menor,
com menor amplitude, consequentemente, menos danos teciduais e menos perdas. E ele tem a possibilidade de fazer o uso também da radioterapia. Como eu falei antes, a utilização desses tratamentos ele vai depender muito do tipo de tumor e do estadiamento que esse tumor se encontra. E a partir daí é decidido por uma comissão, né, qual serão as formas de tratamento que esse paciente vai ter. Quando a gente pensa na quimioterapia, normalmente ele é o primeiro tratamento que vai ser empregado para esse paciente, seja antes da cirurgia ou seja logo depois do procedimento cirúrgico. E ele começa a trazer uma série de disfunções, ele tem efeitos colaterais diversos, né? Não só no organismo, na parte sistêmica, na parte digestiva. A que a gente mais conhece é a queda de cabelo, é o que todo mundo comenta, né? Mas ele traz uma série de alterações também no tecido cutâneo. Então, a gente vai encontrar um paciente que vai ter uma dificuldade muito grande na hidratação do tecido cutâneo. Ele causa um grande ressecamento como um todo, não só na mama que foi operada ou no braço que está sem os linfonodos, mas todo o corpo dessa pessoa sofre as alterações voltadas ao ressecamento. E aí entra algumas relações assim muito próximas, né? A gente fala de tecido cutâneo, mas a gente vai encontrar essas alterações também, por exemplo, quando a gente pensa na parte íntima, que a gente encontra também ressecamento a nível vaginal, e aí a gente já tem um outro caminho da fisioterapia também por essa área, né? A gente encontra nesse paciente também que fez a quimioterapia algumas alterações voltadas para as unhas. Então ele tem maior fragilidade, a imunidade acaba baixando, então ele tem muita possibilidade de fazer micoses que a gente chama de onicomicoses. E dentro da fisioterapia dermatofuncional, a gente também tem possibilidade de atuar com equipamentos e até com determinadas substâncias a níveis de ácidos, de substâncias que a gente usa para estética também, mas utilizadas no tratamento de determinadas micoses causadas por fungos. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, né, a gente ainda encontra uma alteração muito significativa para o edema generalizado, que a quimioterapia também traz para esse paciente. Então, a gente encontra pessoas que normalmente estão inchadas, estão retendo líquidos. E a gente tem aí uma possibilidade de atuação também da dermatofuncional, seja na prevenção desse acontecimento, ou seja, trabalhando para diminuir todo esse processo de edema que foi acometido pelos pacientes. Normalmente, a gente vai ter aí alguns ciclos desse tratamento, que pode demorar um período relativamente longo, de 6 até 8 meses. Isso vai depender da quantidade de sessões que ele vai ter que fazer, que acontece normalmente uma sessão a cada 20 dias ou 30 dias. Então, dependendo do número de sessões que foram estabelecidas, a gente tem um período bem comprido para acompanhar esse paciente. Então, além das prevenções relacionadas à parte osteoarticulares, a prevenção em relação aos problemas de linfedema, o cuidado com a pele desse paciente, porque se a gente deixa essa pele muito ressecada, ela tem uma grande tendência a rachaduras, a lesões, e, consequentemente, ele vai trazer outras complicações. Quando sai dessa fase, a gente entra numa outra etapa, que é a etapa da radioterapia. A radioterapia, ela começa a causar outros tipos de alterações. Para quem não sabe, né, a radioterapia ela é um tratamento feito em forma de calor, e esse calor ela tem uma temperatura muito elevada no corpo. Então, ela é feita a nível local, normalmente no local onde foi operada, vai ser feito também na axila, que está próxima a essa região, e nas redes que estão mais próximas à área do tumor. Só que esse calor, que tem como finalidade de eliminar ou diminuir a possibilidade de recidivas desses microtumores que podem estar acontecendo ali ainda, ela também afeta todo o tecido conjuntivo que está ao redor.
E esse calor acaba criando um grande ressecamento, às vezes até queimadura, né? Que a gente chama de radiodermite, que acontece nesses tecidos. E o que isso traz de consequência? Logicamente que, além da sensação desagradável da queimadura térmica nessa região, a gente ainda encontra também alterações da mobilidade articular. O tecido acaba ficando mais restrito, ele diminui a amplitude, diminui o que a gente chama de biomecânica tecidual. E isso gera diversas alterações no tecido, podendo levar até mesmo às disfunções do sistema linfático que está nesse tecido cutâneo. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades de atuação quando a gente pensa na dermatofuncional e o paciente oncológico, não somente nas sequelas, mas praticamente em todas as etapas desse atendimento após a cirurgia. Pois é, o que a gente pode ver, né, no dia a dia, mesmo com todo esse crescimento da disseminação da informação e a gente sabendo dessas alterações funcionais decorrentes do próprio tratamento que é empregado, né, para tratar o câncer, ainda é desconhecido, Inês, que essas alterações que acontecem, que a gente chama de sequela do próprio tratamento, ela pode ser amenizada e pode ter uma intervenção, né, especializada, e nesse caso, por parte da fisioterapia. E a gente, assim, já vê em alguns centros, né, especializados, como clínicas de referência, profissionais de referência, a atuação dedicada exatamente a tratar nessas etapas. E isso decorre, né, logicamente, além das habilidades que o fisioterapeuta tem por conta da sua própria formação, que é prevenir, resgatar e manter as funções, mas também porque ele pode atuar através de recursos, né? E aí, assim, queria poder, assim, entender, que você falasse um pouquinho, assim, dentro dessa fase do tratamento, quais são os recursos que poderiam estar sendo dispostos, onde a fisioterapia ela tem essa mão, essa dedicação, que cabe a ela fazer isso, né? Como tratamento específico para tratar o resgate dessa alteração que ocorre por conta do próprio tratamento. Agentes Então, vamos lá. físicos, químicos ou a própria ação mecânica mesmo. Dentro de um padrão de tratamentos, né? Se a gente fosse generalizar, a fisioterapia atua nesse tipo de paciente com o que a gente chama de terapia física complexa descongestiva, que é um conjunto de 4 procedimentos, onde a gente tem aí o cuidado com a pele, que tem a ver com a parte de higiene e a parte de hidratação cutânea, a drenagem linfática manual, que é a terapia manual, que é uma terapia até concebida pela Sociedade Internacional de Linfologia, quando a gente pensa nesse tratamento. Além da drenagem, o enfaixamento compressivo, que é feito normalmente por faixas com uma elasticidade baixa, a cinesioterapia. Esses 4 procedimentos são descritos pela Sociedade Internacional de Linfologia como os tratamentos para esse tipo de alteração voltada ao linfedema. Mas hoje a gente já acresce aí mais 2 tratamentos. O primeiro deles foi a compressão pneumática. Aquela mesma compressão que se usa às vezes nos pacientes que estão internados em longa data ou pacientes que passaram por cirurgia muito longas, né? A gente acresce aí, depois da drenagem linfática, a compressão pneumática. E o que a gente tem de ganho com isso? Uma diminuição no tempo de tratamento desse linfedema. Além da compressão pneumática, o que mais a gente tem? O tape. Ele pode ser usado para o tratamento do linfedema, complementar à drenagem linfática manual e ao enfaixamento. E ele pode ser usado também na prevenção de seromas, que é bem comum quando a gente fala dessa cirurgia,
para tratar algumas alterações de fibrose, que acaba acontecendo como fibrose linfostáticas, como a gente chama, nesse membro, ou até mesmo próximo à região da cirurgia. E com isso a gente consegue também minimizar o tempo de atendimento desse paciente no pós-cirúrgico. Agora, quando você fala de recursos, né, eu coloquei aí de uma maneira geral, se a gente generalizar, a gente teria aí um conjunto de tratamentos que poderia ser utilizado para qualquer paciente que tenha linfedema. Mas a gente poderia, e não tenha nenhuma contraindicação, né? Porque a drenagem linfática manual é uma das coisas que eu sempre falo, ela tem uma série de contraindicações que muita gente negligencia, e isso pode trazer outras complicações. Então, mesmo tendo linfedema, é necessário ao fisioterapeuta fazer uma avaliação e saber se esse paciente não tem nenhuma contraindicação para esse tipo de atendimento. Mas quando a gente começa a separar esses pacientes, né, pelas alterações que a gente pode dispor, a gente, além da terapia manual, a gente vai trabalhar muito, não só para a drenagem linfática manual, mas para recuperar a mobilidade tecidual, para trabalhar com as pompagens por conta dessas imobilidades, para trabalhar com todas essas disfunções osteoarticulares que a gente vai encontrar, com fibrose e tudo mais. A gente pode pensar também em recursos cosmecêuticos. Então, eu posso precisar da cosmetologia aplicada diretamente a essas alterações cutâneas, como esse ressecamento, que pode chegar a ser até uma xerose cutânea. Eu posso precisar desse tipo de material, de complemento, para melhorar a elasticidade desse tecido, para devolver a hidratação, para a gente tratar as manchas que vão aparecer depois como sequelas da radioterapia e a própria quimioterapia que traz isso, né? A gente pode trabalhar com o cabelo, porque a gente vai ter queda capilar, então, posteriormente, eu tenho possibilidade de usar uma gama de recursos dentro da fisioterapia para trabalhar com essa questão capilar. Então, dentro de cada especificação, a gente tem uma gama de possibilidades que a fisioterapia dermatofuncional tem ação. E pouca gente sabe disso, né, Patrícia? Exatamente. E assim, a gente hoje, né, que estamos em grandes centros, existem instituições que são já direcionadas e especializadas para isso. Mas quando a gente sai desses grandes centros e vai para cidades menores, o interior, existem hospitais que tratam, né, que tem esses pacientes portadores de câncer, mas infelizmente a gente não encontra o fisioterapeuta lá atuando, quer seja por uma questão mesmo de oportunidade, o lugar não contratou, mas eu também percebo, sabe, Inês, que é até por um desconhecimento, né? E olha só quanto essa mulher está perdendo dentro do tratamento dela, em relação a isso. Porque quando a gente fala em cuidar, né, em tratar, a gente pensa no retorno dessa pessoa à sua vida normal. E para a mulher, além da própria mutilação, de tirar, que é uma necessidade, né, ela também quer voltar a ter aquela beleza, aquele cuidado, resgatar a sua autoestima, né? E aí, para isso, numa possível colocação, reposição do seio, também precisa que aquela área, aquilo tudo esteja também disponível para poder ela se sentir de novo, né? Com a autoestima viva, né? Que eu acho que é o que a gente mais estimula e quer dentro dessa área. E aí, diante disso, Inês, essas pessoas nesses lugares, na sua opinião, elas faltam ou, na verdade, falta mesmo um ensino, um preparo, como é que eu posso dizer? As pessoas se prepararem para estar nesses lugares. Aí a gente vai falar duas coisas importantes. Bom, uma das coisas é que, assim, eu listei aqui uma série de possibilidades de atuação, né?
E uma das coisas que às vezes a gente encontra muita dificuldade de resolução desses problemas é a falta de capacitação desse profissional. Isso, assim, a gente vê pessoas direcionadas apenas para a alteração de complicação de linfedema ou para as alterações ósseo-articulares. Então, eu vejo uma pessoa que, na verdade, ela deixa de ter uma complementação para tudo isso que eu falei aqui. O fisioterapeuta dermatofuncional, às vezes, ele esquece que ele também é fisioterapeuta. E fica faltando toda essa visão da estrutura que essa pessoa tem. Coluna, articulação do ombro, postura, articulação sacral. E isso tudo faz com que a gente perca uma possibilidade grande de reabilitação desse paciente. Uma das grandes complicações que essas pessoas têm depois são dores. E essas dores acontecem por descompensações musculares. E aí entra o que eu falei logo no comecinho, né? A nossa primeira formação é fisioterapia. Mas a gente tem uma segunda situação também importante para isso, Patrícia, que talvez seja a falta de dizer para as pessoas que quem faz isso somos nós. O fisioterapeuta, ele tem toda essa atuação. Então, em muitas situações, a gente vê que até o próprio médico desconhece que a gente pode atuar em todas essas situações que eu falei para você aqui. E na maior parte das vezes, quando eles vão mandar o paciente para a fisioterapia, é porque descompensou o sistema linfático. O sistema vascular não funcionou bem, fez um edema, fez um linfedema, aí sim eles vão mandar procurar a fisioterapia. Mas poderia ter procurado antes. Porque se a gente consegue colocar todas essas funções em ordem, principalmente a qualidade do tecido cutâneo, e a segunda parte, as orientações que esse paciente precisa, a gente consegue dar melhor qualidade de vida e diminuir até mesmo as chances do aparecimento do linfedema. Mas aí fica faltando não só que o profissional médico, que é a pessoa que vai fazer esse encaminhamento, saiba disso, mas do preparo que o fisioterapeuta do lado de cá também precisa ter para oferecer todos esses cuidados. Quem gostaria de ingressar nessa área dermatofuncional para atuar, né, nessa especialidade da fisioterapia, qual conselho que você poderia dar? Assim? Qual caminho? Vamos lá. Bom, quando a gente pensa num tratamento desse tipo de paciente, hoje eu até vou fazer uma comparação aqui com algo que estou pensando hoje com uma paciente minha. Ela está quase no final do tratamento, né? E graças a Deus está super satisfeita agora com o resultado. E a gente estava conversando sobre essa atuação da fisioterapia. Primeiro que ela não sabia que o fisioterapeuta cuidava de cirurgia plástica, né? Que a gente tinha toda essa gama de atuação. E quando a gente começou a conversar sobre isso tudo, ela estava falando para mim, Inês, pelo trabalho que você oferece, você devia cobrar muito mais do que você cobra. Aí eu falei, concordo plenamente em gênero, número e grau com você, né? E eu estava dizendo para ela que hoje eu me sinto uma profissional completa. E completa em que sentido? Porque se vem tudo redondinho, eu sei atuar. Mas se vem alguma coisa errada, eu também sei atuar. Se no meio desse caminho as coisas estavam boas e de repente desandou, abriu, fez decência, deu infecção, eu sei o que fazer. Isso acontece porque a gente se prepara para tudo isso. Então, se eu sou fisioterapeuta e quero atuar com pacientes de câncer de mama, eu preciso primeiro entender todas as possibilidades de alteração que tem aí. Não é só a drenagem linfática que a gente precisa saber. Existe toda uma necessidade de atuar também na correção postural, na reorganização desse corpo, na harmonização desse corpo. Existe uma necessidade muito grande também da gente conseguir trabalhar com essas alterações cutâneas que eu falei aqui. Como é que eu indico um produto para esse paciente? Como é que eu posso fazer a orientação da compra adequada? Como ele vai usar? Quando ele pode usar? Porque se usar na radioterapia, piora a alteração do tecido. Então, existe todo um cuidado para isso. Como é que esse profissional pode se preparar para esse tipo de atuação? Bom, Paty, aí eu tenho que vender o meu peixe nesse momento, né? Ele precisa fazer um curso voltado para isso. E esse curso
contraformações dentro de uma pós-graduação como a nossa, por exemplo. A gente tem, ao longo do curso, não só, além do módulo, que a gente tem um módulo só sobre esse tipo de atuação, em câncer de mama, a gente também tem todo o preparo dentro da técnica de drenagem linfática manual, dentro da terapia manual, dentro da cosmetologia, que vai fazer com que esse paciente, que esse profissional entenda o que ele precisa fazer com essa pessoa. Então, se eu puder dizer o que esse profissional precisa de uma boa especialização. Então, assim, nesse raciocínio, ou seja, ele precisa começar a ter um aprendizado das estruturas, fisiologicamente falando, né? E aí, realmente, o que você primeiro prepara ele todo para o entendimento, para depois ele se deparar, podemos dizer, com a patologia ou com o acometimento propriamente dito. E ele vai atuar tentando resgatar o que seria o correto, o fisiológico. Exatamente. Né? E aí... Uma necessidade desses conhecimentos básicos, né? De uma base, de uma formação. Para que quando essa necessidade apareça, ele saiba como é que ele pode atuar em tudo isso, né? Mas eu percebo também, e aí eu não vou nem te perguntar, eu já vou afirmar, que por isso que você enfatiza tanto a prática. Nesse aprendizado, além do conteúdo teórico, haver o exercício de ir lá e colocar em prática esse conhecimento no dia a dia, porque é o momento onde você consegue enxergar, né, o seu procedimento, como é feito, o que ele pode trazer de benefícios, e aí isso é essencial, correto? Correto. Quase todos os módulos da nossa pós-graduação, ele tem uma necessidade, né, e eu coloco sempre isso, de prática. Porque de nada adianta a gente ouvir tanta coisa e não saber exatamente como fazer. Existe um distanciamento de tudo isso, né? E dentro dessa condição, desse atendimento, não é diferente. A gente tem essa necessidade também de ver a teoria e de assistir como isso acontece na nossa prática do dia a dia. Então, desde o momento em que a gente tem o primeiro contato com a terapia manual, primeiramente voltada para isso, que é a drenagem linfática manual, as aulas acontecem de maneira prática. E essa prática, ela é enfatizada dentro da sala de aula. Quando ele vai chegar nesse módulo, ele já passou por todos os módulos iniciais, com a terapêutica e a prática sobre isso também. E automaticamente ele tem condições de atuar, né? Como o Rubens está dizendo aqui, com segurança. Exatamente. A gente tem sempre que lembrar que fisioterapia é algo que sempre pode também, quando não feita de forma correta, trazer danos ao paciente. E eu acho que isso é o que a gente fala, é segurança do paciente, né? Boas práticas. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar em mente sempre. E boas práticas, ela está diretamente ligada a conhecimento, né? Embasamento. Até para você se defender e justificar o que você está fazendo. Exatamente. E isso é algo que, assim, eu sou a tia chata, às vezes, quando eu falo disso, né? Porque não adianta a gente saber mais ou menos, né, Paty? Não, você fala muito disso, você fala da bioética, dos cuidados, cada um no seu quadrado, somos fisioterapeutas, né? Isso é verdade. Exatamente. E se a gente não puder prezar por isso tudo, a gente vai continuar nesse meio termo, né? Oferecendo mais ou menos e deixando de prestar a qualidade que tanto a gente procura para esses nossos pacientes, para esses nossos alunos. Aqui na nossa live de hoje tem vários alunos nossos aqui, alunos que já viraram professores, Exatamente. Né? Isso acontece exatamente por isso, pela possibilidade que a gente tem de atuação com essa qualidade que a gente tanto quer prezar, né? Não é de qualquer jeito.
gente está cuidando de pessoas, está cuidando de seres humanos. Então, é aquela história passa toda, aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente mesmo, né? E isso vai fazer uma diferença para o outro e para a gente também, né? É o nosso papel, né? A gente, como fisioterapeuta, em cada área que atua, a gente tem um grande, né, objetivo e papel que é devolver a vontade de viver, né? Eu falo sempre assim para os meus colegas médicos que eles fazem um diagnóstico, né, e passam um tratamento ali, mas a função é resgatada pela fisioterapia. E, na verdade, essa função é voltar à vida, né? É vontade de viver. Por isso que faz com que a fisioterapia ela seja assim tão especial, tão única, né? Única. E toda vez que a gente faz fisioterapia, sendo fisioterapia, não tem para ninguém. Né? É a gente, e isso fica registrado como realmente o nosso exercício. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, que é propagar essa nossa área de atuação. Você falou que aqui na live tem vários alunos, e é verdade, que viraram professores, que se sentiram motivados e botaram seu próprio instituto, sua própria clínica, já são profissionais hoje renomados, que podem estar representando essa especialidade e, assim, nos enaltecendo, né? Nos deixando muito orgulhosos disso tudo, porque eu acho que o grande presente que a gente tem é quando a gente vê um aluno nosso brilhando, né? Se superando. Isso não tem preço. A gente ganha com isso mais satisfação do que ganhar dinheiro, eu costumo dizer, né? A gente ganha endorfinas, a gente ganha mais dias de vida, porque a gente se vê feliz. É. Inês, no Instagram a live Paciente. ela é curta, né? Pena que a gente não pode ficar conversando mais. Pois é, mas deixa só eu fazer uma leitura aqui. Tem uma paciente aqui que é uma paciente linfedema, inclusive, uma paciente muito especial. E ela está aqui falando, olha, lembrando que o tratamento fisioterápico tem, como qualquer outro, tem duas partes. E deve estar aliado, terapeuta e paciente. Porque se não continuar em casa, não acontece. Não é mesmo, Inês? Exatamente, né, dona Sandra? Bem assim. Se não fizer o Que dever de casa, ótimo. não está certo, né? E a Simone, que está falando aqui da qualidade da Interfísio, né? Ela já tem duas pós-graduações aqui com a gente. A Simone é um exemplo, né? O Ilbester, que também está aí. E aí, Exatamente. Inês, qual a mensagem, assim, para a gente finalizar, que você poderia deixar dentro desse aspecto do Outubro Rosa, como fisioterapeuta, diante desse momento, dessa situação que é o câncer de mama, e assim, para dentro, qual a mensagem que você poderia deixar e para a gente finalizar? Bom, quando a gente pensa no Outubro Rosa, a gente está pensando num mês que é um mês muito significativo, que eu acho muito importante, essa cor que deram para esse mês. Isso faz com que possa chamar a atenção das mulheres e, na verdade, dos homens também, porque não é só mulher, né? O homem também, para uma necessidade muito grande, que é a atenção com o seu próprio corpo, que muita gente desconhece. Se eu puder deixar uma mensagem, não só para os fisioterapeutas, mas também para os profissionais, para os pacientes que aqui se encontram, para os amigos que aqui se encontram, é que, de uma maneira geral, a gente tem uma necessidade grande de uma visão que eu chamo 360 graus, né? Para os fisioterapeutas que pretendem atuar, ou que às vezes não pretendem, mas isso acaba acontecendo, que possam olhar esse paciente como um todo, e não somente como um câncer na mama. Esse paciente, ele tem um pensamento, ele tem um sentimento, ele tem uma estrutura óssea, ele tem uma estrutura articular, e ele pode ter alterações vasculares, além de tudo isso, além das alterações cutâneas que a gente falou aqui. E para os pacientes, que eles possam se olhar numa visão de 360 graus.
todo mundo sabe que o câncer ele tem uma ligação muito grande com algumas emoções. Então, que a gente possa olhar as coisas que estejam nos afetando, estejam nos fazendo mal e a gente nem percebe, e que a gente possa ou eliminar essas coisas da vida ou fazer com que essas situações não tenham grandes pesos. Isso é um trabalho mental, se a gente pode dizer assim, né? Um trabalho psicológico, mas a gente pode prevenir tudo isso. Essa prevenção começa dentro da gente. Quando a gente fala de fora da gente, a gente tem toda uma orientação do toque da mama, do contato com o nosso corpo, para perceber se existe algo que já esteja incomodando. E qualquer alteração que a gente perceba nesse toque da mama, que a gente chama de autoexame, que a gente lembre que existe um médico específico para ter isso. Pode ser o ginecologista ou o mastologista. E quanto mais precoce essa verificação, mais chances de cura existe nesse tipo de doença. Perfeito? Perfeito, perfeito. Então é isso. Queria te agradecer demais, né? A gente esse mês preparou uma série de lives, né? E você tem um papel especial de estar abrindo exatamente por se tratar de uma área que a gente atua e tem grande papel na área dermatofuncional, por você ser uma referência no país na área de DLM, né, na área de tratar de linfoterapia, né, viaja o país inteiro ministrando módulos, né, para abordar esse assunto e ensinar, né, a prática, né? Então, para a gente, assim, além de tudo, é uma honra tê-la como coordenadora, né? Não só pelo conhecimento, mas como eu já te falei, né? Você é luz, né? Pela pessoa que você é. Então, assim, é muito especial tudo isso. E a todos que estão aqui presentes, né? E aos que vão ver o vídeo agora que vai ficar. Essa live depois ela vai virar mini lives, vai para o YouTube, e a gente vai conseguir ainda conversar com mais pessoas e continuar propagando a especialidade. Já que você falou do YouTube, eu só quero deixar uma mensagem aqui importante, porque às vezes muitos alunos me procuram falando sobre isso, né? O que fazer, como tratar. Tem um vídeo gravado no YouTube sobre a drenagem linfática manual em linfedema. Então, se alguém tiver com essa dificuldade, tiver assistido esse encontro aqui, procure esse vídeo que está no meu nome, vocês vão achar isso, que está muito bem direcionado, foi feito por uma empresa, na Interfis, inclusive, mas dá para a gente ter uma noção bem significativa do tratamento do fisioterapeuta em câncer de mama no linfedema. E no mais, eu quero agradecer muito essa oportunidade para você estar falando sobre esse tema dentro da dermatofuncional. Muita gente não sabe que a gente tem toda essa informação. Agradecer a oportunidade de estar abrindo isso aqui. Eu nem sabia que era a primeira, né? E agradecer a todo mundo que está aqui junto com a gente participando, aos alunos que estão aqui, aos amigos alunos que estão aqui, né? Junto com a gente também, e as pessoas que vieram aqui pelo convite, para que a gente tenha conseguido ilustrar tudo isso, e que a gente possa levar mais essa bandeira da é uma possibilidade grande também de abertura para a nossa especialidade. É isso. Então tá, gente, fiquem com Deus, se cuidem, né? E estamos por aqui sempre. Inês, querida, um beijo. Oi? Um beijo, pai. Até beijo. Amanhã para quem. Até amanhã. Amanhã estamos já. Tchau, obrigada. Nada. Beijo carinhoso para você, beijo para todo mundo. Até. Até.